moçada, tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui, vamos para mais uma aulinha de física e hoje a nossa aula vai ser sobre energia interna e trabalho de um gás, beleza? Mas antes, você vai lá e assiste a aula sobre transformações gasosas e também equação de Clapeyron. Sim, que está aqui na estrada com os profs. Beleza, moçada? Então olha só, quando a gente fala a respeito de energia interna de um gás, logicamente estamos falando de um gás ideal. A energia interna, primeiro, nós vamos representar pela letra U. E ela refere-se à energia total referente às moléculas deste gás. Belezinha? Ou seja, as possíveis energias potenciais e energias cinéticas envolvidas lá nas moléculas do gás, beleza? Só que para que a gente comece a entender um pouquinho mais sobre essa energia interna, a princípio nós vamos analisar a energia interna de um gás monoatômico. O nosso gás será um gás monoatômico. Ou seja, a energia interna do gás monoatômico é aquele gás que ele não é uma molécula com vários átomos, 2, 3 átomos, ele é composto de um átomo só. Em geral, lá o gás nobre, por exemplo, o hélio, por exemplo, é um gás monoatômico, que inclusive é o que mais aparece na sua prova. Quando a gente fala a respeito de energia interna do gás monoatômico, eu quero que você lembre que ela vai ser, como ele é monoatômico, ele vai ter uma energia cinética envolvida nesta situação. Então, eu vou falar para você que a energia interna será a energia cinética média, olha só, a energia cinética média das moléculas, consequentemente, vezes o número de moléculas. Estamos entendidos a situação? Aí você vai falar, professor, como assim? Quando você tem um gás e este gás está confinado em um cilindro, em um recipiente, por exemplo, esse gás ele vai ser formado aí por vários átomos, o nosso gás monoatômico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular a energia cinética de cada molécula, a energia cinética média de cada molécula. Então eu vou fazer uma média com as suas energias cinéticas, porque logicamente essa agitação refere-se à energia cinética molecular. E eu vou multiplicar pelo número de moléculas. Isso é a minha energia interna. Então eu vou pegar o número de moléculas e vou multiplicar pela energia cinética média de cada molécula e eu acabo tendo a minha energia interna. Eu coloquei esta representação, isto aqui, energia cinética média das moléculas. Dos átomos, estamos entendidos da situação? Aí você fala assim, tá, professor, beleza, mas e daí? Bom, logicamente, você fala assim, mas como é que eu vou saber a energia cinética? Nós sabemos calcular, né, lá da mecânica, mv² sobre 2. Você sabe calcular a energia cinética, mas eu não vou ter a massa, eu vou ter a velocidade, é estranho. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular essa energia interna do meu gás desta maneira aqui. Estamos falando de um gás monoatômico, então a energia interna do gás monoatômico será dada por 3/2 de nRT. Eu preciso que você lembre dessa equação. Essa equação, a dedução dela, vem lá assim do movimento das moléculas. As colisões num gás ideal são colisões perfeitamente elásticas, no momento que elas colidem ou uma com as outras ou com as paredes do recipiente, e você faz essa relação com leis de Newton e você chega que a energia interna do gás monoatômico é dada por 3/2 de nRT, onde o N, você sabe o que é o N refere-se ao número de mols. O N é o número de mols do gás. Um gás pode ter 1 mol, 2 mols, 3 mols e assim por diante. O R, você já sabe o que é. O R é a nossa constante universal dos gases. Então a nossa constante
universal dos gases, que, como estamos falando de energia, energia é joule, você tem que usar no sistema internacional 8,31 joule por mol Kelvin. Esta é a sua constante universal dos gases e, consequentemente, o T, claro, que é a nossa variável de estado, que é a temperatura. Estamos entendidos? O T refere-se à temperatura. Então, eu quero que você entenda o seguinte. A energia interna vai descer 3 meios de N, N é o número de mols. Lembre-se, como eu falei para vocês, tem alguma dificuldade, esqueceu alguma coisinha, volta lá e olha a aula sobre transformações gasosas e equação de Clapeyron, beleza? Dá uma olhadinha lá. Transformações gasosas e equação de Clapeyron, beleza? Pois então, quando você faz 3 meios de nRT, eu quero que você entenda que o N é o número de mols, ou seja, a partir do momento que eu coloco gás dentro do recipiente, o número de mols não muda, gás não entra e gás não sai mais do recipiente, então o número de mols vai ser uma constante. O R é uma constante, que é a constante universal dos gases, Sistema Internacional 8,3, ou vou até colocar aqui, ó, vou deixar mais próximo esse valor, 8,31 joule por mol Kelvin, é uma constante. Ou seja, isto quer dizer que a minha temperatura e a minha energia interna estarão diretamente relacionadas. Ou seja, nós podemos fazer a seguinte relação. Toda vez que a temperatura de um gás aumentar, consequentemente a sua energia interna também aumentará. Isto quer dizer que nós teremos um ΔU positivo. Então você não vai esquecer nas suas transformações aí que toda vez que o ΔU for positivo, quer dizer que você terá um aumento na temperatura do gás, houve um aquecimento. Ou o contrário do danado é verdadeiro, se houver uma diminuição da temperatura desse gás, automaticamente a sua energia interna também irá diminuir. Consequentemente, nós teremos um ΔU negativo. Ou seja, quando aparecer nas suas transformações, lei geral da termodinâmica, lei geral dos gases e assim por diante, quando aparecer o ΔU negativo, quer dizer que houve um resfriamento, diminuiu a temperatura do gás. E se por um acaso, eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, for uma transformação isotérmica, lembre-se, transformação isotérmica refere-se à temperatura constante. Consequentemente, em toda transformação isotérmica, você vai lembrar que o ΔU vai ser igual a 0, porque não tem variação de temperatura. Isso é algo que tem que ficar na sua cabeça, porque o quê, professor? Não é nada. Porque da lei geral dos gases e da primeira lei da termodinâmica, isso aqui vai ser extremamente importante. Quando eu aquecer o gás, o ΔU é positivo. Quando eu resfriar o gás, o ΔU é negativo. Quando a transformação for isotérmica, o ΔU vale 0. Estamos entendidos a situação? Bacana? Pois bem, nós podemos associar isso de outra maneira. Quer ver? Eu vou apagar o quadro bem rapidinho. Então, moçada, nós acabamos de ver que nós podemos analisar que a energia interna refere-se a um número de moléculas vezes a energia cinética média das moléculas. Isto é a minha energia interna. A energia interna refere-se ao número de moléculas que o gás tem vezes a energia cinética média das moléculas. Belezinha? Mas nós não podemos esquecer uma situação bem importante. Qual é essa situação, professor? Quando a gente fala a respeito do número de mols
de um gás, o número de mols de um gás, você não pode esquecer que é dado pelo número de moléculas que esse gás tem, divididos pelo número de Avogadro. Lembra o número de Avogadro lá em química que você viu isso? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas? Então, eu sei que o número de mols é o número de moléculas divididos pelo número de Avogadro. Só para nós computarmos isso aí que a gente vai substituir lá. Então, eu posso substituir esta minha equação da energia interna de um gás monoatômico, como eu falei para vocês, como sendo 3 meios de nRT, onde nRT, você já sabe o número de mols, constante universal e temperatura. Logicamente, se isto é energia interna, que é igual ao número de moléculas vezes a energia cinética média de cada molécula, beleza? Mas o que eu acabei de falar para vocês aí, o número de mols é o número de moléculas divididos pelo número de Avogadro, tá? Então eu posso substituir esta situação aqui da seguinte maneira: 3 meios de... Quem que é o N? Ah, professor, o N é o número de moléculas divididos pelo número de Avogadro. Então vou colocar número de moléculas divididos pelo número de Avogadro, que é o meu número de mols, vezes o R, vezes a temperatura, que será igual ao número de moléculas, vezes a energia cinética média das moléculas. Então, acompanhe aqui. Eu não fiz nada mais nada menos que uma substituição. Eu sei que o número de mols é isso, então no lugar do número de mols lá da energia interna, 3 meios de nRT, no lugar desse N, eu coloquei esse cara aqui, beleza? Só para que a gente possa justamente encontrar essa energia cinética média das moléculas. O que eu vou fazer agora? Ó, número de mols com o número de mols vai embora. Sobrou o que para nós aqui? A minha energia cinética média das moléculas será dada por 3 meios de R vezes T divididos pelo tal do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso vocês lembram lá em química. Então aqui está uma maneira de nós calcularmos a nossa energia cinética média. Lembre-se que isso estamos falando do gás monoatômico, correto? Você vai falar assim, ah, professor, mas esse R eu sei o número de Avogadro, também vou ter que fazer a conta. É aí que tá, moçada, nós vamos chegar numa constante bem importante para a parte de termodinâmica, para a parte dos gases aqui, que é da seguinte situação. Quando você tem a constante universal dos gases divididos pelo número de Avogadro, você vai chegar numa constante. Essa constante nós vamos representar pela letra K, que é conhecida como constante de Boltzmann. A nossa constante de Boltzmann, tá ok? E essa constante de Boltzmann, consequentemente, ela tem um valor. Este K vale 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Este é o valor da minha constante de Boltzmann, que nada mais, nada menos é o R, que é 8,31 Joule por mol Kelvin, divididos pelo número de Avogadro, 6,02 10 a 23. Esta é minha constante de Boltzmann. Consequentemente, nós teremos a nossa energia cinética média das moléculas como sendo, olha só como fica fácil, a minha energia cinética média como sendo 3 meios R por número de Avogadro, constante universal, quem que é? Constante de Boltzmann, vezes a temperatura
sempre não esqueça, eu já falei lá em transformações gasosas, esta temperatura necessariamente tem que estar na escala Kelvin. Estamos entendidos? Então aqui, moçada, algumas relações envolvendo energia interna de um gás e a sua energia cinética de um gás monoatômico. Você vai falar assim, professor, e se o gás não for monoatômico, se for um gás diatômico? Vou colocar aqui no cantinho, caso apareça para você um gás diatômico, a energia interna de um gás diatômico, é dado por 5 meios de nRT. De um gás poliatômico. Moçada, a gente não vai entrar no mérito da questão, só vou colocar para vocês energia interna, porque pode aparecer o diatômico. O poliatômico não é comum, porque o poliatômico ele tem algumas outras situações, como se o comportamento for linear ou não, como a energia existente daí não será apenas a cinética, pode ter outras energias envolvidas, beleza? Então, a princípio, nós vamos analisar só a energia interna de um gás monoatômico ou, se aparecer, do gás diatômico, beleza? O mais comum é aparecer na sua prova, que é o mais próximo de um gás ideal, tá? O mais próximo de um gás ideal, que é o gás hélio, que é um gás monoatômico, e você vai fazer estas considerações quanto à sua energia cinética média e a sua energia interna. Não esquecendo que, caso você precise, você sabe quanto vale a energia cinética, mv²/2. Bacaninha? Show de bola quanto a essa parte de energia interna e energia cinética dos gases ideais? Fechou? Então é isso, moçada. Prestem atenção, fique ligado, principalmente na parte de termodinâmica. E agora nós vamos analisar a parte de trabalho realizado por um gás. Vamos nessa! Então olha só, quando a gente fala a respeito de trabalho de um gás, que você vai representar ou pela letra tal ou pela letra W, tá? Esse trabalho, você já sabe lá na parte da mecânica, você fala assim, professor, mas pera lá, trabalho não quer dizer força quando eu aplico sobre um corpo e essa força produz um deslocamento? Mas e como que o gás vai realizar o trabalho? Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aqui um cilindro, tá? Um cilindro, um recipiente. E aqui nesse recipiente você tem um êmbolo móvel. O que é o tal do êmbolo móvel? Esta partezinha aqui, ó. Isto aqui é como se fosse a parte móvel da seringa. Sabe aquela parte móvel da seringa? Isto é um êmbolo móvel. O que acontece? E aqui eu tenho um gás que eu representei por esses pontinhos aqui como se fossem as moléculas do gás, as partículas do gás. Quando eu desenhei uma vela, quando eu acender esta vela aqui, o que vai acontecer? Esta vela, ela vai doar calor, uma certa quantidade de calor para o gás e, consequentemente, vai aumentando a sua temperatura e também aumentando as agitações moleculares ali, e esse gás vai começar a se expandir. Como vai se expandir, professor? Vai. E quando esse gás vai se expandir, ele vai começar a fazer uma força no seu interior, aqui neste êmbolo móvel, neste pistãozinho, e vai começar a empurrar esse pistão para cima. Então quer dizer que esse pistão ele vai subir e vai se deslocar uma certa distância. Então eu tenho força que o gás fez e tenho deslocamento que o gás também fez com que o êmbolo percorresse essa distância. Então, consequentemente, eu vou ter trabalho. Estamos entendidos a situação? Só assim, professor, mas trabalho é força vezes distância, né? O trabalho refere-se à força vezes o deslocamento, beleza? Só que a gente não pode esquecer que quando a gente trabalha lá em hidrostática, eu posso relacionar um conceito que eu até vou deixar aqui embaixo, aqui, ó, que é o conceito de pressão. Você sabe que pressão é a força divididos pela área. Concorda comigo? Então, no lugar desta força,
eu posso escrever que o trabalho será igual a força passe a área multiplicando. Você vai ter que essa força será a pressão vezes a área vezes a distância que esse pistão vai percorrer. Logo, o trabalho realizado pelo gás, quando eu pego a área, é a área deste cilindro aqui. E quando eu pego o deslocamento, é a altura que ele vai percorrer. Consequentemente, meu trabalho será a pressão realizada pelo gás, área vezes o deslocamento, área da base vezes a altura, refere-se ao volume. Então, o trabalho será a pressão vezes a variação do volume do gás, que neste caso, consequentemente, se o pistão subiu, quer dizer que o volume aumentou. Então, para você calcular o trabalho realizado pelo gás, é a pressão. E tome bastante cuidado, porque quando você vai calcular este trabalho, vou colocar aqui, ó, trabalho é energia. Lembre-se que a energia é sempre em joules, beleza? Consequentemente, a variação do seu volume necessariamente deverá estar em metros cúbicos e a pressão necessariamente deverá estar em Pascal. Tomem bastante cuidado com esse tipo de situação aqui, belezinha? Ah, professor, mas ele trouxe em outras unidades e eu não sei calcular, então eu vou colocar aqui para você só algumas situações básicas que podem aparecer, tá? Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, estamos entendidos a situação? Então, se você quer passar, pode estar em litros, é só fazer a regrinha de 3, 1 metro cúbico vale 1000 litros. E também não esqueça que 1 vezes 10 a quinta Pascal equivale a 1 ATM. Estamos entendidos? Então, algumas situações, se tiver em ATM, quer passar em Pascal, coloca aqui, faz regrinha de 3. Se tiver em litros, quer passar em metros cúbicos, faz a regrinha de 3 também. O importante é você lembrar que na hora de calcular o teu trabalho, que tem que ser em joules, é a pressão que tem que estar em Pascal e a variação do volume que necessariamente deverá estar em metros cúbicos. Aí você calcula o trabalho realizado por esse gás. Estamos entendidos? Agora olha só. E se a pressão for variável? Porque até então eu coloquei ali, naquele desenho que você acaba de ver, que o gás vai aumentando o seu volume, e a pressão permanece constante, ok? Mas se a pressão for variável, aí eu posso usar essa equação, professor? Não. Esta equação você não poderá usar se a pressão for variável. Essa equação é apenas para pressões que forem constantes. Mas se a pressão for variável, professor, o que eu faço? Se a pressão for variável, ele vai ter que falar para você, ou vai ter que trazer para você um gráfico, correto? Um gráfico, e este gráfico refere-se a quê? Será um gráfico da pressão em função do volume. E aí sim, através desse gráfico, nós podemos representar uma transformação com pressão variável. Como assim, professor? Olha só, o gás ele pode ter uma pressão inicial e um volume inicial, e à medida que eu vou aumentando o volume, a pressão, por exemplo, ela também pode ir aumentando aos poucos e ter um volume final e uma pressão final. Notem que você tem uma reta crescente. Então, se eu quiser calcular o trabalho realizado pelo gás, o que eu faço? Você vem, fecha esse gráfico com o eixo horizontal e faz a área da figura geométrica. A área deste gráfico sempre fecha ele até o eixo horizontal e
a área deste gráfico vai ser numericamente igual ao seu trabalho. Estamos entendidos a situação? Então apareceu o gráfico na sua prova. É um gráfico da pressão, que você já sabe que tem que estar em Pascal, pelo volume, que você já sabe que tem que estar em metros cúbicos. Faz a área do gráfico, independente como ele seja, eu vou repetir, independente como ele seja, recrescente, decrescente, independente, pressão por volume, faz a área fechando até embaixo e acha o trabalho que vai ser realizado pelo gás, belezinha? Agora, ele pode trazer para você uma série de relações envolvendo o quê? Envolvendo a variação do volume. Então nós vamos considerar isto aqui que você não vai esquecer, igual aquela hora que eu falei de energia interna para vocês, quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, a variação é positiva. Aqui, moçada, eu vou fazer algo muito parecido, você vai anotar da seguinte maneira. Olha só, se o volume do gás aumentar, ou seja, expansão, nós teremos um trabalho positivo. Ou seja, você escreve realizado pelo gás. Isso quer dizer que o trabalho foi realizado pelo gás. Foi o gás que realizou o trabalho. Estamos entendidos? Só que não esqueça que quem realiza trabalho sobre alguém, né? Eu, quando vou fazer força, minha força realiza trabalho. Realiza trabalho aonde? Empurrando uma cadeira, empurrando um carro, fechando uma porta, sei lá, mas a minha força realiza trabalho sobre alguém. Aqui, o gás também realiza trabalho, mas está realizando trabalho sobre quem? O gás realiza trabalho sobre o pistão do êmbolo móvel, realiza trabalho sobre o ambiente a hora que o pistão sobe, entendemos a ideia? Agora, se por um acaso o volume do gás diminuir, quer dizer que o gás está recebendo trabalho, o trabalho é negativo, então você escreve que ele recebe trabalho. Alguém está realizando trabalho sobre o gás. Foi claro quanto a isso para vocês? Transformação. Errou! E o mais importante, caso a transformação seja isométrica. Quando eu falo para vocês em transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, quer dizer que o volume é constante. Lembre-se, o professor não lembrava disso, então volta e dá uma olhadinha lá na aula sobre transformações gasosas e equação de Clapeyron. Se a transformação for isométrica ou isocórica, o volume é constante. Não esqueça, nós teremos volume constante. E se o volume é constante, o trabalho será igual a zero. Não esqueça as duas relações que nós vimos na aula de hoje. Transformação isotérmica, a variação da energia interna, o ΔU é zero. E transformações isométricas, o trabalho vai ser igual a zero. Fui claro no que eu falei aqui para vocês? Entendemos a situação? Bacana, né? Agora vamos para a nossa última situação, nossa aula, que são transformações cíclicas. Transformações cíclicas. Eu vou apagar o quadro rapidinho e vamos nessa. Nas transformações cíclicas, como você está vendo neste gráfico aqui, ele mostra uma transformação gasosa. Ou seja, o gás estado em estado inicial A vai para o estado B, para o estado C, para o estado E e retorna para o estado A. É um gráfico, prestem atenção, da pressão em função do volume, é um gráfico P por V. Daí você fala assim, professor, e o que está ocorrendo nessa transformação? Bom, nós temos que analisar parte a parte do gráfico. Como assim, professor? Por exemplo, a transformação que ocorre de A para B é uma transformação isobárica, porque a pressão é constante. Então, uma transformação
isobárica. E percebam que de A para B, o volume de A para B está aumentando. Então eu digo que o gás está realizando o trabalho. O trabalho é positivo. Agora dê uma olhadinha ali, a transformação de B para o C. Notem que o volume em B e C é o mesmo, cara. Então estamos falando de uma transformação de B para C, uma transformação isométrica. Opa! Como você acabou de ver, se a transformação é isométrica, o trabalho vale 0. E de C para o D, notem que o volume em C é maior que o volume em D. Ou seja, ele volta, o volume está diminuindo, mas a pressão permanece constante. Então, de C para o D é uma transformação isobárica, porém o volume está diminuindo. Então, o trabalho ele é negativo, porque o volume está diminuindo, o gás está sendo comprimido. E do D para o A, percebam que novamente o volume permanece o mesmo, o volume em D e o volume em A é o mesmo, consequentemente, nós temos novamente uma transformação isométrica. Consequentemente, o trabalho passa a ser 0. Então, moçada, o que eu fiz? Eu analisei separadamente cada transformação. Aí você me pergunta, tá bom, professor, então do A para o B o trabalho for positivo, do B para o C foi 0, do C para o D for negativo e do D para o A foi 0. Então, no todo, no ciclo completo, um é positivo, outro é negativo, se anula, vai dar tudo 0? Não, porque percebam que do C para o D, essa parte negativa que está embaixo, a área que está embaixo desta reta, é menor do que a área que está embaixo desta reta, de A para o B. Isso quer dizer que a parte realizada é maior que a parte recebida. Você fala, professor, mas na hora da prova, então faz assim, ó. Olha para essa transformação, ela está no sentido horário ou anti-horário? Então, se essa transformação que eu coloquei para vocês, ela está no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. Sentido horário, o trabalho vai ser positivo. Mas, se esse exemplo que eu dei tivesse no sentido anti-horário, o trabalho teria que ser negativo. Beleza, moçada? Entendemos esta situação? Eles falam assim, professor, de boa, é simples para eu lembrar dessas ideias aí. Ótimo, só que tome cuidado. E quanto vale esse trabalho? Aí a gente já viu nas situações anteriores. Quando você tem um gráfico, pressão por volume, a área da figura geométrica é o seu trabalho. Já é um ciclo, já está fechado. Então você vai fazer a área do retângulo, quadrado, trapézio, triângulo, você vai fazer a área dessa figura geométrica e vai encontrar o trabalho. Se a transformação estiver no sentido horário, o trabalho é positivo. Se estiver no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Foi claro, moçada, quanto a isso? Então vamos estudar, vamos nessa. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, vamos chegar a 1 milhão de inscritos e também siga a gente lá no Instagram. Qual o Instagram, professor? Este aqui, ó, na estrada com os profs, que nós estamos chegando a 500 mil seguidores no Instagram. Por enquanto estamos só com 5 mil, mas nós estamos chegando lá, com a sua ajuda a gente chega. Bom estudo a todos, qualquer coisa, estamos aqui na estrada com os profs. Tchau, pessoal!